Ele respondeu tristemente. Quem disse que eu quero me candidatar à academia militar? Meu físico não consegue alcançar o nível 10. Não sou qualificado para me candidatar. Claro, ela não acreditou nele e o provocou deliberadamente. Sério, é demais para pessoas comuns. Mas para você, nada é impossível. As palavras de Xian Qian deixaram Han Xin-se desconfiado. O que você quer dizer? Ela sorriu presunçosamente e respondeu. Embora você não se destaque de nenhuma forma em particular, você realmente possui algumas vantagens ocultas. Eu não me importo com o quão forte você é. Para mim, utilizar o talento é sempre a principal prioridade. Você se atreve a perguntar a ela sobre utilizar o talento? Depois do que você fez com ela no passado? Ela não fica furiosa no momento em que você menciona o passado? Ela vai ficar furiosa e repreendê-lo imediatamente. Tente mencionar isso de novo, apenas tente. Depois de se acalmar, ela lembrou que se você se recusar a entrar na academia militar e não possuindo nenhum título nobre quando atingir a idade para o recrutamento, e você se tornará apenas um soldado raso. Boca de canhão no campo de batalha. Ouvindo isso, você zombou e retrucou. Como você sabe que eu não posso alcançar um alto posto no exército? Secretamente. Você calculou orgulhosamente que, para cultivar a técnica Binji Yugu, você poderia usar fragmentos de estrelas para alcançar um reino superior? E então obter facilmente um alto posto. Eu já calculei tudo! De repente, Qin Xin ficou furiosa, agarrando Han Sun pela gola e gritando. Eu disse não, e isso é definitivo. Você quer umas palmadas? Vendo sua atitude feroz, Han Sun só pôde rir, relutantemente concordando. Tudo bem, eu entendi. Eu vou me juntar ao Esquadrão Serpente Divina. Apesar de concordar externamente, Han Sun amaldiçoou interiormente na droga. Essa mulher definitivamente tem laços fortes com os militares. Se ela realmente quiser causar problemas, aí duvido que terei uma vida pacífica. Um momento depois, Han Sun voltou para casa e desabou na cama. Me pergunto quanto tempo faz desde que tive um descanso decente. Estou tão exausto, mas... Por que Qin Xin insiste tanto para que eu me junte ao Esquadrão Serpente Divina? Será que ela está tramando algo? De repente, alguém bateu à porta. Hanson, abra a porta, perguntou. Mãe, o que houve? A voz suave de Luo Sulan pediu um favor. Xiao Son, tenho alguns recados para fazer amanhã. Você poderia levar Yan Ran para a escola? Ele perguntou com um sorriso. Yan Ran já começou a escola? Em qual escola? Lian respondeu gentilmente. Tenho estado ocupada com o trabalho no departamento de proporções ultimamente. Não tive a chance de te contar. Usei o dinheiro que te dei da última vez para matriculá-la em St. Harmony. Sabendo que sua irmã estava frequentando uma escola prestigiosa, ele estava radiante. Além daquelas academias aristocráticas distantes no planeta Luodia, St. Harmony é a melhor. Aqui cuide das suas coisas primeiro, mãe. Eu a levo para a escola amanhã. Vendo que ele concordou, ela não disse mais nada. Obrigado. No dia seguinte, o filho de Han levou Han Yin-Han para a escola. Ele atenciosamente disse a ela. Yin-Han, ouvi dizer que o ambiente de aprendizado em St. Harmony é excelente. Faça alguns amigos. Ela timidamente respondeu. Eu sou um pouco tímida. Vendo isso, ele gentilmente acariciou sua cabeça e disse. Tudo bem. Apenas seja sincera e gradualmente se dê bem com todos ao seu redor. Se algum irá te intimidar, chame o irmão mais velho imediatamente. Seu cuidado genuíno deixou a garotinha radiante. E ela rapidamente respondeu. Um momento depois... Nos portões da prestigiada St. Flower Academy, o filho de Han estava caminhando quando, de repente, ele viu vários membros da família Han arrastando alguém. Não é aquele o irmão mais velho? E aquela pessoa parece ser o segundo tio? Certo, irmão. Little Yan Yan inocentemente se perguntou. Ele está carregando um garotinho e uma mulher ao lado dele. Será que é a Annie? Hanson respondeu brincando. Eu também não tenho certeza. Isso pode ser interessante. Acontece que Han Lei estava trazendo seu filho para se matricular na academia, quando ele por acaso encontrou os irmãos Hanson. O que vocês dois estão fazendo aqui? Ele respondeu friamente. Estou levando Yan Yan para a escola. Ao ouvir isso, o rosto de Han Lei ficou vermelho de raiva. Ele entregou a criança para a mulher ao lado dele. Ai! Então repreendeu Han Sun em voz alta. A mensalidade da St. Flower Academy é tão cara. Deve ser pelo menos alguns milhões de yuans. Seu pai controlou a empresa por tantos anos. Ele deve ter desviado uma fortuna dela. Ele apontou para ele ameaçadoramente. Deixe-me te dizer uma coisa. Esse dinheiro pertence à família Han. Deve ser dividido igualmente entre nós. Caso contrário, não me culpe por ser cruel. Ele não estava nem um pouco assustado, dando um sorriso frio. Ele retrucou. Segundo tio, parece que você não leu o contrato com atenção, não é? Lá está claramente declarado que 2 milhões de yuans foram pagos integralmente.
Nem sonhe em tirar outro centavo da nossa família. Suas palavras enfureceram o homem. Isso é fraude, não conta. Eu vou falar com sua mãe e resolver isso. Ele calmamente avisou. Segundo o tio, é melhor não fazer isso. Eu tenho todo o direito de lidar com você. Hanley, furioso, avançou para atacar o filho de Han. Seu moleque, como ousa falar comigo assim? Vendo isso, Han gritou em pânico. Não bata no meu irmão. Calmamente. Ele bloqueou o soco do homem. Então, sem nenhum esforço, ele derrubou o homem no chão. O garotinho então se manifestou. A sua voz fria e ameaçadora. Segundo o tio, se você está cansado de viver, pode vir à minha casa e tentar a sorte. Han Ren testemunhando a postura imponente do garoto. Ele sentiu uma onda de admiração. Você é incrível vendo isso. A mulher rapidamente pegou seu filho que soluçava e foi embora. Não tenha medo, meu bom menino. A mãe vai te levar para a escola primeiro. Então ligarei para a polícia para prendê-lo e jogá-lo na cadeia. De repente, Hansen se sentou, pegou uma mini câmera e disse: essa mulher não é má, hein? E aquele garotinho também é muito fofo. Se a uma da tia visse isso, o que você acha que ela faria? Hanley, testemunhando isso, ficou completamente horrorizado. Você gravou tudo? Ele estendeu a mão temerosamente para pegar ele. Seu bastardo maluco, apaga isso agora! No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o garotinho agarrou sua mão. Ele recorreu à astúcia, ameaçando o homem. Somos praticamente família, vamos negociar um pouco. Se o segundo tio me der 2 milhões de yuan, eu vou considerar apagar esse vídeo. Mesmo neste ponto, o homem permaneceu teimoso. Você deseja? Recusando-se a ceder, ele rugiu. Claro! O jovem não ia lhe dar uma chance de recusar. Ele torceu o braço do homem, forçando-o a transferir o dinheiro imediatamente. Agora transfira para mim, agora mesmo. Sem outra escolha. O homem obedeceu à sua exigência. Tudo bem, tudo bem. Vou transferir em breve. 2 milhões de yuans foram transferidos para a conta do jovem. Depois de receber o dinheiro, levou Han Yan. Antes de ir, ele não se esqueceu de avisar Hanley. Segundo o tio, eu vou apagar o vídeo. Mas quando eu vou fazer isso depende totalmente do meu humor. E é melhor você não chegar perto da minha casa de novo se não quiser problemas. Caso contrário, você vai enfrentar as consequências. Depois que Hansen saiu, o homem finalmente liberou sua fúria, rugindo de frustração. Aquele maldito Hansun, pirralho! Ele encarou a mão que Hanson tinha acabado de torcer. Seu rosto era uma mistura de perplexidade e descrença. Desde quando aquele punk ficou tão forte? É como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente, depois de levar sua irmã para a escola. Hansun caminhou lentamente, ponderando o encontro com seu segundo tio. E como isso inadvertidamente atrasou sua irmã. Devo tentar assustá-la um pouco? Desde aquele incidente, ela se tornou muito mais reservada perto de mim. Sentindo-se arrependido, Hansun suspirou para si mesmo. Eu deveria controlar meu uso de violência na frente de Yan. Afinal, elas ainda é. Enquanto caminhava, Hansun de repente parou em frente a um prédio alto e decidiu entrar no centro de avaliação de habilidades. Agora, há pouco, pratiquei a alma do apocalipse algumas vezes. Será que minhas habilidades aumentaram, nem que seja um pouquinho? Bem, vamos entrar e ver. No saguão central da área de testes físicos para os não evoluídos, um jovem esperava pacientemente sua vez. Essa pessoa era Xiao Bassan. Ele aguardava ansiosamente o momento em que suas habilidades seriam testadas. Da última vez eu me saí terrivelmente. Eu não alcancei meu potencial máximo. Tenho que tentar de novo. Devo alcançar uma avaliação de nível A. Ele disse a si mesmo, determinado a se tornar um capitão brilhante, comandando uma nave estelar majestosa. Devo continuar me esforçando. Devo me superar. Olhando para o quadro de avisos, exibindo que a sala de testes estava em uso, é que ele sentiu uma pontada de decepção. Alguém ainda está usando? Eu escolhi propositalmente este horário de menor movimento para matar tempo. Enquanto esperava, ele decidiu ver quem estava ocupando a sala de testes. Olhando para a pessoa lá dentro fazendo o teste, ele não pôde deixar de ficar espantado. O quê? Ele usou a técnica da alma B para limpar a passagem dos robôs. Xiao Bassan imediatamente começou a analisar a situação, como alguém que ainda não despertou suas habilidades. Limpar 60 metros já é considerado aprovação, 70 metros é bom. 80 metros é excelente e 90 metros é classificado como excepcional. Limpar mais de 1000 metros é realmente um gênio raro. A pessoa que Xiao Boss Han estava avaliando através dos dados era Han San. Eu consegui limpar 73 metros. Alguém usando uma alma B só pode limpar 80 metros no máximo.
Xiao Bashan pensou consigo mesmo. Dentro da passagem. Han Sun derrubou sem esforço inúmeros robôs simulados. Esta cena deixou Xiao Boss Han totalmente espantado. O que diabos? Além disso, seus resultados foram ainda mais terríveis. Han Sun facilmente alcançou um ranking geral SSS com um tempo de apenas 7,88 segundos. Isso deixou Xiao Boshan completamente perplexo, pensando: impossível. Conseguiu na primeira tentativa e em tão pouco tempo. Incrível. Será que esse cara é mesmo uma IA? Extraordinário. Absolutamente brilhante. No entanto, quando ele retornou à sala de treinamento para verificar se essa pessoa era de fato uma IA, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio da IA lá dentro. Num piscar de olhos, o cara havia desaparecido no ar. Onde viu, levou. O espanto ainda estava estampado em seu rosto, completamente perplexo. No dia seguinte, a gravação em vídeo da sessão de treinamento de Hansen foi carregada em vários fóruns online, deixando a comunidade da EA maravilhada e admirada. Veja isso. Essa postagem no fórum é incrivelmente popular, atraindo muita atenção. 7 segundos, 8.000. 8 anjos violentos varrendo a passagem. Robôs desabando em massa. É o Jindy. O prodígio divino, eles comentavam animados, engajando-se em discussões acaloradas sobre ele. Definitivamente é ele. O prodígio divino é realmente poderoso. Falando nisso, não é ele quem roubou a alma bestial de Shun Tianzi? Sem essa alma bestial, ele não é nada. Aquele cara só tem sorte, nasceu com a boca cheia de prata. Se aquele velho lá em cima tiver coragem... Que tente pegar uma. Enquanto isso... Em uma vila à beira-mar, uma voz chamou de dentro da casa. Jinlu, vem ver isso. Tang Junlu, limpando o suor da testa, aproximou-se de Lu Fong e perguntou: o que foi? Eu acabei de treinar... Estava prestes a ir tomar banho. No momento em que viu o vídeo, ele engasgou em espanto. Puta merda, ver segundos de... Classificação CSS inacreditável! Quem é esse monstro? Lu Fong explicou. A pessoa que postou isso não capturou o rosto dele. Mas com base na análise... além de Xiao Jian, o nível de ciúme desse cara atingiu o máximo. Além disso, sei só, disseram que ele cultivou a técnica de manipulação do supernúcleo. Além disso, a armadura nele é definitivamente a alma da besta de sangue divino. Ao ouvir isso, a curiosidade de Tang Junlu atingiu o pico. Agora que tudo está meticulosamente preparado... devemos investigar imediatamente o histórico dele. Ele até declarou audaciosamente que ele perdeu tempo esperando que aqueles monstros invadissem. O segundo mundo de Shunji Wei, se esse bastardo ousar me impedir de me tornar o grande deus, eu definitivamente o eliminarei. Lu Fong calmamente o lembrou. Para ele atingir esse nível, no histórico dele certamente não é comum. Talvez ele tenha conexões com os militares. Você acha que pode simplesmente insultá-lo tão descuidadamente? Repreendido por Lu Fong, Tang Jinlu ficou um pouco envergonhado, limpando a garganta e dizendo de forma covarde: eu só fui momentaneamente cegado pela raiva. Não exagere. Lu Fong o ignorou. Sua mente, ainda preocupada com a verdadeira identidade da pessoa no vídeo. Mas ainda estou muito curioso sobre sua história. Com um poder tão extraordinário, ele deve ter uma influência enorme sobre a sociedade Zihu. 2 dias depois, na estação de envio de ginseng coreano, o grupo no veículo VIP notoriamente famoso estava sendo escoltado por um funcionário da estação. Enquanto caminhava, ele resmungava interiormente: eu só estive fora por alguns dias. Chen já me chamou de volta. Eu deveria ser um homem de verdade. Mas na frente dela sou como uma criança. Ele de repente se lembrou do dia em que ela o chamou de volta. E o repreendeu severamente. Pare de vagar por aí o tempo todo. Você é meu agora. Eu tenho o direito de saber onde você está. Na hora, ele retrucou. Eu não estava brincando, tinha algo acontecendo em casa. Mas antes que ele pudesse explicar mais, ela o interrompeu imediatamente. Não se preocupe em explicar. Vá encontrar a jovem Li e convença-a a se juntar ao Shun Shizu. Ao ouvir isso, o rosto dele caiu. Que bobagem fazer isso! Que saco! Obviamente, ela não se importava se ele gostava ou não. Foi apenas um aviso. Estou indo para a corporação Xingyu. É melhor você terminar a tarefa antes que eu volte. Ao ouvi-la dizer isso, Han Sun pareceu duvidoso. Corporação Xingyu? Essa é a empresa de Shun Tianzi. Ele se perguntou se a morte de seu pai estava relacionada a isso. Por que Qin Xin estava trabalhando com ele? Qin Xin não respondeu à pergunta de Han Sen, mas apenas se virou para lembrá-lo novamente. Você entende? Você quer que eu entre para o santuário de Deus, certo? Com minha proteção, ele não ousará tocar em você. Ao ouvir isso, Hansen apenas riu e disse: Chefe Xian, você é tão gentil. De volta ao presente. Pensando no que Xian havia feito por ele,
Hansen estava confiante de que ela o estava protegendo. Será que ela gosta de mim? Eu possuo uma criatura de sangue divino. Empunho artes de motor supernuclear. E meu físico atingiu um nível de 9.1. Nesse momento, o guia abriu a porta, convidando-o respeitosamente para entrar. Chegamos. Ao entrar, Hansen imediatamente cumprimentou. Saudações, novo chefe de estação. Vim me apresentar conforme as instruções. A jovem Mon Li, ao vê-lo, perguntou. Então você é Hansun? Ela declarou friamente. Você está 10 segundos atrasado. Hansun perturbado, tentando explicar. Eu realmente não fiz de propósito. Agora mesmo, a chefe de estação Xian me chamou e me deu uma bronca por um tempo. Ao ouvir isso, a jovem Momley franziu a testa e perguntou, você está dizendo que Xian Tian fez você se atrasar? Claramente, ela não acreditou na desculpa dele. Dar desculpas por estar atrasado e ainda culpar outra pessoa? Isso merece punição! Com isso! Ela entregou um documento para ele. Preencha este formulário sem hesitar, ele respondeu. Sim, senhora. Enquanto preenchia o formulário. Ele pensou consigo mesmo. Essa mulher é tão estranha. É como se ela me odiasse. Mas eu nem sei quem sou. De repente, a jovem Monley falou com um tom sarcástico. Você deve ser bem capaz para ela aceitar e valorizar você assim. No entanto, em vez de se importar com as palavras dela, Hansen notou algo que não deveria. Supervisora? Não consigo preencher isso com você sentada assim. Apesar de pensar isso, ele rapidamente terminou o formulário e entregou de volta para ela. Terminei. Ouvindo isso, ela imediatamente ordenou. Amanhã de manhã, às 6 em ponto, esteja no campo de treinamento da Sociedade de Deus. Na sede da Dimensão de Bolso. Lembre-se, eu não gosto de atrasos. Enquanto ela falava, seu dispositivo de comunicação de repente recebeu um sinal de entrada. Monley recebeu uma ligação de Qin Xian. Ele solicitou que ela fosse ao escritório dele imediatamente. Traga Hanson com você. Momentos depois, todos estavam reunidos no escritório. Qin Xin colocou um vídeo para todos assistirem. Ela informou solenemente Young Man Lee sobre o conteúdo do vídeo. Ela explicou meticulosamente sua origem e significado. Man Lee assistiu atentamente. O vídeo estava causando um rebuliço online, em alta em vários fóruns. No momento em que viu a filmagem, Hansen ficou cheio de pavor. Pânico e medo tomaram conta do jovem. Não sou eu no centro de testes de aptidão? Hansun pensou consigo mesmo. Quem estaria tão entediado e gastaria tanto esforço para me guiar? Droga, minha verdadeira identidade está prestes a ser exposta. Felizmente, sua identidade permaneceu oculta, porque o jovem Manley estava completamente inconsciente. De que a pessoa no vídeo era Jantai. Essa pessoa possui um poder de ataque tão formidável. Será que nenhuma IA consegue identificar seu rosto? Claro, Qin Xian também não fazia ideia de sua verdadeira identidade. O cinegrafista só conseguiu capturar o teste no posto de controle da passagem robótica. Vendo que as duas garotas ainda não estavam cientes de sua identidade de IA, ele respirou aliviado. Ufa, essa foi por pouco. Quase estraguei tudo. Ufa, essa foi por um triz. Agora então, ele pensou consigo mesmo. Naquele instante, Qin Xin começou a analisar cuidadosamente o que havia observado no vídeo. No vídeo, ela viu Zhang Ji, revestido com a armadura da besta da alma, e aparentemente cultivando algum tipo de técnica avançada, chamada mecanização supernuclear. Imediatamente ela se manifestou. Eu tenho outra informação importante. A imagem do salão central de exame físico. No vídeo é de Lu. Egia o planeta. Precisamos descobrir como encontrá-lo. Ela enfatizou. Essa pessoa é muito valiosa para nós. Ouvindo isso, a jovem Lee também ofereceu sua opinião. Não existem famílias renomadas no planeta Luogia. Nem existem forças particularmente poderosas. É improvável que um talento como Zhang Jie pudesse ser cultivado lá. Qin Xin não parecia muito preocupada com essa questão. Ela tinha apenas um objetivo. Tentar. E não importa o custo se ele se juntar a nós. Aí mesmo que tenhamos desavenças com Shan Tianzi no futuro. E contanto que o grupo de Quang una forças. Também temos potencial para ter sucesso. Luanar caça e eliminação de criaturas com sangue divino. Depois de ouvir essas palavras, Hansen de repente percebeu o verdadeiro propósito. Escondido por detrás das... Entendo. Então, era isso que você queria dizer da última vez que Xian Shan me salvou de Luo Tianyu. Ela também mencionou que estava recrutando indivíduos talentosos. Ela deve estar procurando por alguém com habilidades excepcionais. Pensando nisso, ele rapidamente fingiu ignorância e disse, mas ouvi dizer que ele prefere trabalhar sozinho. Receio que ele não concorde em se juntar. No entanto, Qin Xin não parecia nem um pouco preocupada, porque ela tinha sua própria solução secreta para este problema. Não se preocupe, ainda temos a irmã Man. Honey Trabaman Lidley também respondeu triunfantemente. Eu não me importo com mais nada.
Só tenho medo de que ele não seja um homem de verdade. As palavras sugestivas das duas beldades fizeram Hanson corar intensamente e sua mente começou a divagar. Não, isso não pode estar acontecendo. Essas duas mulheres são incrivelmente astutas. Momentos depois, na residência de Hansen, a pequena cabana, o jovem estava observando meticulosamente a criatura capturada. Ele o manteve confinado excelente. Só mais um pouquinho. A besta dos dentes de cobre estava prestes a romper e evoluir para uma super criatura. Antecipação e excitação enchiam o coração de Hansen. Agora tudo o que ele precisava era de mais alguns dias de paciência. No dia seguinte, no campo de arqueirismo divino, Hansen entrou absorvendo seus arredores, em meio à multidão treinando diligentemente, e seus olhos inesperadamente pousaram em um rosto familiar. Ora, não é a sua Xiao Xiao? Sem hesitar, ele se aproximou dela. Su Xiao Xiao, que coincidência encontrá-la aqui no campo de arqueirismo divino. Assustada pela aparição e saudação repentinas de Hansen, Su Xiao Xiao pareceu surpresa. Ele gaguejou. Guangmeng, Como você me conhece? A pergunta de Su Xiaoxiao fez Hansen perceber que havia falado demais. Eu esqueci completamente que nossas transações anteriores foram todas conduzidas através da identidade de Jin Bai. Então você habilmente inventou uma história para me enganar? Como eu pude não saber? Você foi a primeira a me chamar pelo meu nome verdadeiro. Na casa de leilões, como eu poderia esquecer? Su Xiaotiao caiu na gargalhada. Um olhar de diversão em seu rosto ao ouvir as palavras dele. Sou tão famosa assim. Será que se eu não tivesse mencionado o nome dele, Sige não seria tão renomado quanto é agora, certo? A conversa fiada já durou o suficiente. Então ele se virou para Hanson, seu companheiro, e perguntou, por que você se juntou ao grupo de arqueiros divinos? O treinamento aqui é incrivelmente difícil. Ele respondeu honestamente, sem hesitação. Eu não sei se é difícil ou não. Mas acho que com um arco, uma flecha que tem um alcance tão longo, não há necessidade de se lançar ao perigo de forma imprudente. Ouvindo isso, ele assentiu em concordância, mas não se esqueceu de oferecer uma palavra de cautela. Eu também acho, mas ainda é melhor ter cuidado. Yang Manley, ela é uma mulher dominadora e feroz. Encontrando alguém que compartilhasse sua opinião, ele interveio. Eu a encontrei antes. Ela é realmente... Antes que pudesse terminar sua frase, a voz de Yang Manley soou de repente, assustando os dois. Sobre o que vocês dois estão sussurrando? Ela apareceu com uma aura esmagadora que assustou Hansun, fazendo-o gritar em choque. Yang Manley e essa é Su Xiaotiao. Oh, meu Deus. Estou morto! Uma saraivada de flechas zuniu pelo ar, já cravando-se no alvo com uma força terrível. Su Xiaotiao engasgou em horror. Que prática com o arco de 7 estrelas. 1000 flechas cada um! Yang Manley olhou para os dois e avisou friamente. Vocês não podem sair até terminarem. Se ousarem relaxar, esperem só para ver. Oh, vocês vão se arrepender. A frieza dela fez o rosto de Hansen empalidecer de medo. Mãe, ele implorou silenciosamente. Será que ela quer me matar? Nossa força é apenas de nível 7 estrelas. Líder Yang, nós sabemos que estávamos errados. Hansen rapidamente interveio tentando apaziguá-la. Cara, não fique tão desesperado. Ela não está mais aqui. A gente podia só fazer de conta. Ela não vai saber. Mas em vez de aliviar as preocupações de Hansen, ele só o deixou mais assustado. Cara, você é tão ingênuo. Aquela velha tarada especialista em sentidos de virgem está aqui, com regras claras. Cruzar a linha de chegada não conta. Errar o alvo também não conta. Todas as 1000 flechas devem ser disparadas. Nenhuma sequer pode ser perdida. Ouvindo isso, ele sorriu e respondeu. Bem, então só resta uma coisa a fazer, atirar. Não há limite de tempo, de qualquer forma. Ele então colocou a mão no ombro de Yuhan, aconselhando. Lembre-se, um homem com resistência sempre tem seu próprio charme. Hansun tinha grandes esperanças para Su Xiaotiao. Com uma pontuação de habilidade atual de 9/1, apenas 0,7 pontos atrás dele. Este treinamento não deve ser difícil. Talvez Su Xiaotiao não estivesse totalmente confiante. Mas com um esforço suficiente, ele certamente se tornaria ainda mais forte. Um tempo depois, enquanto os dois treinavam diligentemente, os outros já haviam partido. Antes de irem, eles não se esqueceram de provocar os dois Guangmeng. Treinem duro! Amanhã vamos caçar a besta de sangue divino. Nem pensem em nos alcançar. Su Xiaotiao ficou surpreso e perguntou. Besta de sangue divino?
Por que nunca ouvi falar dela? Um dos homens falou com um sorriso presunçoso. Os Xintianzi encontraram a trilha da presa e querem nos contratar para ajudar a eliminá-la. Ao ouvir isso, Hansen pensou consigo mesmo. Xintianzi. Será que é Xin? Xin discutiu isso com Xingyu. De repente, Lu Hongdao apareceu, gritando severamente. Basta de besteiras! Todos, voltem ao treinamento! Ao ver Lu Hongdao, Su Xiaoxiao imediatamente correu até ele. Líder adjunto Lu. Oh, pode me dar uma boa palavra com o líder Yang? Deixe-me participar da missão de amanhã. Claro, ele foi imediatamente recusado. Você acha que ir em uma missão? Nossa, é como ir ao mercado comprar mantimentos. Você não pode simplesmente barganhar para entrar. Lu Hongdao rugiu, então ele se virou para repreender Hansun. E você não pense que pode agir imprudentemente aqui? Estou. Só porque é próximo do Capitão Xin. A unidade de atiradores divinos não é lugar para lixo. Antes de deixar o campo de treinamento, ele emitiu um aviso para ambos os líderes de equipe Yang, que eles tinham que atirar todas as 1000 flechas. Errar uma sequer não seria tolerado. Nem pensem em sair antes de terminar, ele rosnou. Considerem isso um castigo pela sua insolência. Hansen sentiu uma onda de irritação com a arrogância do homem. Ele, então, retornou silenciosamente à sua prática. Não podemos nos dar ao luxo de relaxar. As regras da divisão de arqueária divina são tão rígidas assim. Su Xiaoxiao disse, sua voz carregada de indignação. Rígidas uma ova! Bobagem. Aquele Lu Hong geralmente extorque muito dinheiro de nós. Ele está apenas fazendo um show. Ele então se virou para Hansun com um aviso. Aquele cara está te perseguindo. Suas palavras despertaram a curiosidade de Hansun. Está me perseguindo? Por quê? Ele baixou a voz, compartilhando a informação secreta. Acabei de ouvir algo. Parece que Liu Huang tem... suas intenções em relação à líder da equipe, Yang, eram claras como cristal. Ele estava constantemente tentando conquistar o favor dela. Ele deve ter sentido a insatisfação do líder da equipe, Yang, com ele. É por isso que ele estava deliberadamente dificultando as coisas. Ao ouvir isso, ele só pôde exclamar em frustração. Você está me tratando assim por um motivo tão ridículo? Isso é insano! Hansun não disse mais uma palavra. Imediatamente pegando seu arco. Enquanto ele mirava, ele consolou Su Xiaoxiao. Você está sendo arrastada para isso por minha causa. Mas não se preocupe, uma flecha foi liberada de sua mão. No momento em que a flecha atingiu o centro do alvo, uma declaração resoluta ecoou simultaneamente de seus lábios. Amanhã continuaremos caçando xenogênicos. Su Xiaoxiao, testemunhando a flecha atingindo o centro do alvo, ficou completamente pasma, exclamando animadamente. Oh, meu Deus, Tsinitindros! Isso é incrível. Hansun foi banhado em elogios. Ele continuou a atirar flechas sem esforço, pensando consigo mesmo. Praticar com este arco de 7 estrelas é certamente muito mais fácil do que usar a alma apocalíptica. Atirar continuamente não é difícil nem um pouco. É só entender o princípio. Mas tudo se torna fácil. Em um instante, o jovem soltou uma saraivada de flechas, cada uma atingindo o centro do alvo em cheio. Essa demonstração deixou Xiaoxiao completamente atônita. Sua alma praticamente deixou seu corpo. 40 flechas consecutivas com precisão perfeita. Você é realmente extraordinário. Alguns espectadores próximos, testemunhando o espetáculo, não podiam acreditar em seus olhos. Meu Deus, é assim que se faz! A velocidade das mãos aprimorada por 35 anos de prática solitária. E essa mira... Estamos vendo coisas? Eles imediatamente cercaram o jovem, conversando animadamente. Parece que ele só usou a mão direita. Não trocou de mão e sua força não mostrou sinais de diminuir. Verdadeiramente sem perda de força. Esse cara definitivamente tem alguma técnica secreta. Parece familiar de alguma forma. No entanto, uma pessoa parecia descontente com essa demonstração e se manifestou. Nada para se surpreender. Ele não vai a lugar nenhum mesmo. Virando-se para Hansun, ele lembrou seu companheiro. Su Xiaoxiao, foco! Precisamos acelerar o ritmo. Ouvindo isso, ele imediatamente ficou sério, focando inteiramente na tarefa. Puxando seu arco e mirando, ele acrescentou, irmão, se realmente conseguirmos isso, você será meu herói? Ouvindo isso, ele sorriu confiantemente e declarou firmemente, confie em mim. Ele começou a calcular em sua mente. Nesse ritmo, podemos terminar totalmente antes da meia-noite. Nada é impossível! Não posso perder esta incrível oportunidade de caça! Enquanto isso, na sala de observação, Young Monley estava monitorando de perto cada movimento deles. Ela pensou consigo mesma, Hansun é realmente extraordinário. Ele definitivamente tem habilidades especiais. Parece que Xin escolheu a pessoa certa. No entanto, apesar disso, ela afirmou com confiança que a decisão de ficar ou partir era inteiramente dele.
O quarto agora estava banhado em um mar de flechas, com inúmeras flechas cravadas no alvo, mas também havia muitas flechas espalhadas e jogadas por aí. Silenciosas e solitárias no chão frio, Su Xiaoxiao ajoelhou-se abatida no chão, uma expressão melancólica em seu rosto, soltando um suspiro. Nós realmente atiramos todas as 2.000 flechas antes do amanhecer? Embora você tenha atirado a maioria delas? Meus braços estão completamente dormentes agora. Hanson olhou para a pilha de flechas espalhadas sobre a mesa. Esticou e massageou seus ombros, lembrando gentilmente Su Xiaoxiao. Lembre-se de aplicar um pouco de remédio. Não deixe isso afetar a caçada de amanhã. Su Xiaoxiao pulou animadamente. Agarrou as roupas de Hanson e disse alegremente: Irmão Sun, você é um verdadeiro homem. Se eu fosse uma garota, eu definitivamente me apaixonaria perdidamente por você ouvindo essas palavras. A expressão de Hanson permaneceu inalterada enquanto ele respondia. Felizmente ele não precisava. De repente, Hanson se lembrou de algo. Ele coçou o queixo e perguntou. Su Xiaoxiao quase esqueceu. Você descobriu que tipo de criatura de sangue sagrado é? Vamos caçar amanhã? O que precisamos preparar? Que preparativos? Su Xiaoxiao, com um olhar confiante e um sorriso presunçoso, lá apontou para o céu, tranquilizando Hanson. Não se preocupe, você não precisa se preocupar. Eu acabei de receber algumas informações neste mundo. Não há nada que o dinheiro não possa resolver. Lembrando-se de como ele havia secretamente subornado o assistente de Yang Monley. Su Xiaoxiao continuou confiantemente. O assistente da senhorita Yang disse, que é para ser uma criatura de sangue sagrado voadora. O rosto de Hanson registrou surpresa. Ele lançou um olhar para Su Xiaoxiao e perguntou. Se voa, não será muito difícil caçar? Su Xiaoxiao colocou as mãos nos quadris e... respondeu com um tom convencido. Exatamente. Aqueles filhos de Deus. Raramente algum deles consegue disparar uma flecha com precisão perfeita. Portanto, precisamos dar uma mãozinha. Hanson apoiou o queixo na mão. Suas sobrancelhas se franziram em profunda reflexão. Este era um problema difícil. Uma flecha feita de liga comum pode não ser poderosa o suficiente. Parecia que ele precisava conseguir uma flecha feita de aço Z. Tarde da noite, com a lua no alto, no quarto silencioso. A Hanson ainda estava trabalhando diligentemente. Em frente à tela brilhante do computador, aço Z era um metal avançado, possuindo durabilidade e flexibilidade superiores. Em comparação com o aço comum. Seus dedos voavam pelo teclado enquanto Hanson ponderava profundamente. Se metal Z fosse adicionado à liga, a durabilidade da arma, sem dúvida, seria significativamente aumentada. Mas o preço de mercado era muito alto. Com o pouco dinheiro que lhe restava, ele não podia pagar. Seus olhos estavam grudados na tela, cheios de contemplação. O arco da alma do juízo final tinha apenas um nível de pureza de 0,4%. A corda do arco mal chegaria a 0,1%, quanto a flecha precisava estar pelo menos acima de 2%. Na tela do computador, a imagem de uma pedra azul retangular apareceu. E uma pedra vermelha escura com uma forma peculiar. Ele ofegou surpreso. Uma imagem de uma flecha com uma legenda embaixo apareceu na tela do computador. A legenda abaixo da imagem dizia: conteúdo de aço Z, de 2%. Preço, 300 mil, feito sob medida. Se você estiver interessado, entre em contato conosco em Offsets 2. 1-332. Hanson exclamou animado. Esta flecha é incrível e o preço é razoável. Eu deveria ir lá e tentar negociar. Hanson aventurou-se sozinho no distrito da luz vermelha. A atmosfera era agitada e caótica. Mulheres com pouca roupa o chamavam com gestos sedutores. Hanson manteve a cabeça baixa, fingindo ignorar suas investidas. Ele pensou consigo mesmo. É estranho que o vendedor de flechas tenha escolhido este lugar. Olhando para o celular, ele percebeu que este era o ponto de encontro. Lembrando do momento em seu computador, ele pegou seu celular e discou o número. Hanson perguntou, com licença, poderia pedir para alguém entregar o item? Uma voz do outro lado respondeu, se você quer comprar, venha buscar você mesmo. Eu te dou o endereço. De longe, escondido atrás de uma entrada nebulosa, um misterioso mercador de flechas, com um chapéu de abas largas, ocultando seu rosto e um longo. O esmanto esvoaçante chamou-o para mais perto. Hanson o avaliou silenciosamente, certo de que este era o enigmático vendedor de flechas, o que ele estava procurando. Como para confirmar sua suspeita, o homem falou, jovem, você está procurando flechas? De fato, Hanson respondeu. O mercador imediatamente abriu seu estojo de flechas. Uma luz dourada brilhante irradiava das pontas das flechas lá dentro. Brilhando intensamente, ele as ofereceu a Hanson para inspeção. Estas são flechas artesanais, forjadas pelas minhas próprias mãos. Ele declarou orgulhosamente,
Você pode testá-las primeiro. Se você estiver satisfeito, começaremos a transação. Hansun examinou cuidadosamente o arco e as flechas douradas em suas mãos. A precisão está excelente, comentou. O trabalho é realmente requintado. Ele sacou uma faca afiada, olhando para o mercador inquisitivamente. Posso tentar cortar a flecha. O mercador viu a faca na mão de Hansen, sem se preocupar nem um pouco, e respondeu com um sorriso: esta é uma John Taidal. Sinta-se à vontade para testá-la. Com a permissão do mercador, Hansen imediatamente brandiu a faca com força sobre uma das flechas. A flecha permaneceu perfeitamente intacta, sem um arranhão, mas a faca em sua mão lascou. Hansen olhou para o arco e flecha em sua mão e disse pensativo: a lâmina da minha John Taidal realmente lascou. Quanto esta flecha não tem uma única marca? Esta flecha deve conter pelo menos 0,7% de aço Z. Bom material! Ainda bem que comprei! Um sorriso presunçoso se espalhou pelo rosto do vendedor. Ele não resistiu em se gabar. É feito de rolamentos de aço de uma nave de guerra planetária. Ele se vangloriou. Tem um teor total de 1,2 de Z. Além disso, minha habilidade é muito superior a qualquer máquina comum. Hansen sorriu e entregou o dinheiro ao vendedor. Eu estava um pouco desconfiado no início, ele disse. Mas agora estou completamente tranquilo. Obrigado, chefe. De nada, disse o vendedor alegremente. Guardando o dinheiro, volte sempre que precisar de algo. Com certeza, Hansen respondeu. No dia seguinte, na entrada do santuário Baihu, uma multidão enorme se reuniu do lado de fora. Eles estavam fazendo uma algazarra barulhenta. Luo Tianyang, ao vê-lo, o deixou escapar. Shen Tianzi! Olha, aquele lunático também está aqui. Shen Tianzi olhou para Luo Tianyang, pensando consigo mesmo. Você ousa seguir Qin Shan aqui? Eu vou te mostrar do que sou capaz. Liderando o grupo estava Qin Shan, seguido por Han Sun, Su Xiao Qiao e Yang Monli. Shun Qinzi deu um passo à frente, apertando a mão de Xian Xian e dizendo: Xian Xian, precisamos trabalhar bem juntos desta vez. Precisamos caçar a criatura de sangue divino. Xian Xian respondeu: claro, nosso atirador divino não irá te decepcionar. Vamos! Luo Tianyang se aproximou inesperadamente deles. Han Sun agarrou seu braço, seu tom carregado de sarcasmo. Desde quando o atirador divino começou a recrutar lixo? Xian Qian olhou para ele, seu rosto frio enquanto dizia a Luo Tianyang: sua memória é realmente terrível. Como eu disse, ele é meu. Percebendo o desconforto de Qin Xian, Shun Tianzi gesticulou para Luo Tianyang parar. Ele falou: Luo Tianyang, o que você está fazendo? Não dificulte as coisas para Qin Xian. Luo Tianyang respondeu: tudo bem, Tianzi. Apesar do aviso de Shun Tianzi, Luo Tianyang ainda lançou um olhar de desprezo para Han Sun. Ele zombou. Lixo que só sabe como se esconder atrás da saia de uma mu. Han Sun ouviu cada palavra, mas permaneceu em silêncio, sem oferecer resposta, observando a figura de Luo Tianyang se afastar. Su Xiao Qiao se aproximou indignada, dizendo: Irmão Sun, aquele lunático. Han Sun cortou Su Xiao Qiao, com o rosto frio e indiferente, enquanto dizia: ele é apenas um cachorro latindo bobagens. Não se incomode com ele. Após a reunião perto do riacho sinuoso terminar, em meio às montanhas imponentes e traiçoeiras, Shun Tianzi estava em um afloramento rochoso. Com as mãos nos quadris, ele anunciou: chegamos, este é o lugar. Chen Chen examinou os arredores. Então falou: vou mandar alguém para atrair a criatura espírito de sangue para fora. Todos os outros sigam o plano. Chen Tianzi olhou para ela, o respondendo firmemente. Sem problema. Parado atrás deles, Luo Tianyang levantou a mão, sinalizando para o alguém. Shen Tianzi cruzou os braços. Sua voz transbordava confiança. Líder Yang, este é um presente especial que tenho para o esquadrão de arqueiros divinos. Cada uma dessas flechas Estrela Meng é pontiaguda com 1% de aço Z. Você pode distribuí-las entre os membros da sua equipe. Luo Tianyang, com uma expressão orgulhosa, que abriu o recipiente de flechas. Shen Xinzi apontou para Han Sun, ordenando em voz alta: exceto para ele! Yang Monli avançou irritada, questionando Shen Tianzi: por que Hansen não pode ter uma? Ele é um membro do esquadrão de arqueiros divinos. Tianzi, confrontado com seu questionamento, zombou em resposta: então somos nós que fornecemos as sementes estelares. Não temos o direito de decidir quem pode possuí-las? Ouvindo-o dizer isso, Yang Monli só pôde aceitar essa exigência irracional. Claro, já que você é o comandante desta operação, temos que seguir suas ordens. Ela ordenou: Liu Huang, traga as sementes estelares aqui e distribua-as.
Os 5 melhores desempenhos em teste primeiro. Cada um pega 20. O resto é seu. Não fiquem insatisfeitos. Cada um de nós é tão forte quanto as sementes estelares. Não há necessidade de desperdiçá-las todas. Desdém era evidente no rosto de Yang Monley. Ela acreditava que Xin Tianzi estava mirando em Han Shan. Não importa o que acontecesse, ele não lhe daria moral. A expressão detestável desse bastardo realmente me dá vontade de esbofeteá-lo. Hardlu Tianyang então convocou todos. Todos dispersar imediatamente. Executem o plano rapidamente e preparem-se para essa embocada. Membros de elite terão prioridade na escolha de posições de combate. Todos rugiram em uníssono. Ordens recebidas! Ordens recebidas! Luo Tianyong estava de pé no penhasco, olhando para Han San e Su Xiaoqiao com desdém. Ele ordenou: seus lixos inúteis! O que estão fazendo parados tão perto de mim? Afastem-se! Su Xiaoqiao estava furiosa. Cerrando os punhos, ela rangeu os dentes e disse: não seja tão arrogante. Hansen gentilmente deu um tapinha no ombro de Su Xiaoqiao, acalmando-a. Está tudo bem. Não importa onde estamos. Vamos até lá juntos. Eles se esconderam atrás de uma grande pedra e arbustos densos. Su Xiaoqiao ainda estava furiosa, reclamando: que raiva! Quem ele pensa que é? Não só não nos deu poeira estelar, mas ele deliberadamente nos provocou. Hanson se concentrou em observar o que estava à frente. Seu rosto frio e inexpressivo. Sem dizer nada, Hanson disse calmamente, seu tom casual, como se estivesse batendo um papo. Desde que aquele Shun Tinzi mostrou sua hostilidade em relação a mim. Su Xiaoqiao se virou para Han Sun com uma expressão curiosa. Sério? Ela perguntou. Você não está bravo? Estou tão irritada que poderia explodir. Eu só quero dar uma lição nele. Han Sun respondeu com um tom firme. Claro que estou, mas não posso deixar a raiva nublar meu julgamento. Se quisermos dar uma lição neles, precisamos ser espertos. Caso contrário, vamos virar motivo de piada. Continue! Su Xiaoqiao insistiu. Espere e verá. Talvez possamos derrubar aquela super criatura. E se tivermos a sorte de pegar sua alma de besta? Han Sun sorriu. Eu adoraria ver a cara de Shan Tianzi. Então ele ficaria furioso. A voz de Su Xiaoqiao estava carregada de preocupação. De jeito nenhum, Han Sun. Aquelas pessoas do outro lado do penhasco. São todos subordinados de Shan Tianzi. Uma vez que aquela super criatura voe. Eles a cobrirão com flechas estelares. Hansen mexeu com a flecha em sua mão. Um suspiro escapou de seus lábios. Então não temos chance de chegar perto dela. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou à distância. Su Xiaoqiao tremeu de medo, perguntando: Que som foi esse? É aterrorizante! Por trás dos penhascos irregulares. E um dragão roxo escuro colossal alçou voo. Alguém gritou de terror. O chefe de estação Xin e os outros o atraíram para fora. Oh, meu Deus! O dragão Zulin de escamas roxas! Young Momley apontou para o dragão Zulin de escamas roxas. Sua voz ecoou com autoridade. Todas as unidades, ouçam. Destruam-no. Dezenas de arqueiros posicionados em emboscada. Se esconderam entre as rochas escarpadas. Sob o comando de Yang Monley, uma saraivada de flechas foi lançada em direção ao Zhu Linlong. Dragão de escamas roxas, sim. Sim, sob seu comando. Centenas de flechas de todas as direções. Dispararam em direção ao Zhu Linlong, dragão de escamas roxas, enquanto ele voava pelo ar. Todos estavam certos de que poderiam derrubar a besta facilmente. Mas ele inesperadamente varreu sua cauda, desviando todas as flechas que se aproximavam. As flechas que atingiram seu corpo simplesmente ricochetearam. Su Xiaoqiao respirou fundo em espanto. Oh, meu Deus, as flechas são inúteis contra ele! Suas escamas são mais duras que aço. Han Sun alcançou suas costas, sacando uma flecha requintada especialmente criada. Ele pensou consigo mesmo. Contanto que eu acerte seu olho... não importa quão forte seja. Será brincadeira de criança. Hanson puxou seu arco, mirando diretamente no Zhu Linlong. Ele calculou. Esta flecha contém um vento de liga Z. Ela se desintegrará após ser disparada. Eu vou acabar com isso com um único tiro. Zhao Xiao ouvindo-o. Exclamou em espanto. É inútil. Xin Tinzi imóvel percebeu tantas pessoas aqui. Aquele monstro mudou de curso. Antes que Xiao Xiao pudesse terminar sua frase, Shen Tianzi de repente saltou do penhasco. Ele sacou seu arco, mirando diretamente no Zi Yulinlong, e declarou confiantemente: Criatura de sangue de Deus, você será minha! Sua flecha foi lançada. Voando em direção ao Zé Yulinlong com a velocidade de um raio, a flecha brilhava com uma aura dourada intensa. Enquanto cortava o ar em direção à asa do Zé Yulinlong, ela perfurou, rasgando um buraco na membrana da asa. O Zé Yulinlong rugiu em agonia. Testemunhando a cena, Han Sun pensou consigo mesmo. Inacreditável! Sua defesa formidável foi rompida tão facilmente!
Preciso esperar o momento certo. O Zhu Linglong lutava para manter a altitude, com uma asa destruída e inútil. Yang Monli não ia ficar para trás. Ela encaixou uma flecha que brilhava com luz prateada, gritando: Shun Tianxi, não ouse tentar reivindicá-lo para si. Yan Monli também disparou em direção ao Zhu Linglong. Sua flecha avançou com uma velocidade aterrorizante. Um raio prateado. A asa restante do Zhu Linglong foi dilacerada pela flecha de Yang Monli. A multidão irrompeu em aplausos. As flechas da alma das bestas de Shun Tianxi e Yang Monli e podiam ser recuperadas e usadas novamente. Shun Tianxi, montado em seu leopardo gigante, gritou ordens. Ambas as suas asas estão aleijadas. Não pode voar muito longe. Atrás dele. Todo o grupo imediatamente montou seus corcéis, perseguindo ferozmente sua presa enquanto montavam uma emboscada. Cortem o caminho, não deixem escapar. Han Sun e Su Xiaoqiao apressadamente deram o fora. Mas nós não temos flechas de alma de besta e não temos montarias. Eles vão pegá-lo primeiro, Su Xiaoqiao disse preocupada enquanto corria ao lado de Han Sun. Irmão Sun, o que devemos fazer? O que estamos fazendo? Como vamos alcançá-los a pé? De repente, Tian Tian gritou: Hansun! Hansun se virou surpreso e viu Tian Tian parada em um penhasco perigoso. Ela estendeu a mão em direção a ele. Rápido, me dê sua mão! Hansen pulou e estendeu a mão em direção a ela. No momento crítico, Xin Xin facilmente agarrou sua mão. Ela o puxou para cima sem esforço. Vendo isso, Su Xiaoqiao gritou: Chefe Tian, eu também. Hansun envolveu os braços na cintura de Tian Tian. Uma expressão perversa apareceu repentinamente em seu rosto. Que cintura esbelta e figura elegante. E sua montaria é bem única. Tian Tian imediatamente se virou, olhando para ele com desdém. Deixe-me lembrá-lo novamente. Não me toque. Eu permiti que você viesse porque Manley disse... podem nos ajudar. Hansun fez uma careta. Ele entendeu a Capitã Xin, mas intimamente pensou: será que ela gosta de mim? Eu não estou interessado em você. O grupo que estava embaixo olhou para o penhasco imponente, sussurrando entre si: é tão alto, como vamos subir até lá? O que devemos fazer? Se ao menos tivéssemos uma besta da alma voadora. Xian Tian e Hansun se aproximam do jovem Manley, perguntando a Manley o que há de errado. Xin Tinzi olhou furiosamente para Hansun, seu rosto cheio de desagrado. Ele pensou consigo mesmo: aquele bastardo ousou sentar na boca de Xin Xian. O jovem Manley caminhou em direção a Xin Xian e disse: Xin Xian apareceu bem, na hora certa. Aquela criatura de sangue divino acabou de voar sobre o pico da montanha. Mesmo flechas de besta espiritual não podem destruí-la. O que vamos fazer? Xin Xin olhou para cima, sua voz firme. Temos que encontrar uma maneira de subir lá e derrubá-la, ou atraí-la para... Mas, de qualquer forma, as chances de sucesso são pequenas. Xin Tianzi rangeu os dentes, cerrando os punhos em frustração. Mandem alguém escalar até lá e atraí-lo para baixo. Nós vamos esperar aqui e acabar com ele. Todos olharam para a montanha, discutindo, impotentes. Quem poderia fazer isso? Este penhasco é muito íngreme. Podemos cair para a morte antes mesmo de chegar ao topo. Mesmo que cheguemos lá em cima, seremos atacados por aquele monstro! Shun Tianzi ficou furioso e rugiu. Chegamos tão longe, vocês querem desistir? Quem se atreve a dar um passo à frente e assumir esta tarefa? Eu garanto uma recompensa justa e digna para essa pessoa. As palavras de Xin Tianzi foram recebidas com concordância unânime. Xin Tianzi realmente tem um ponto. Se pudermos absorver mais almas de bestas... Leia, nossos pontos de genes definitivamente aumentarão significativamente. Exatamente. Hansun estava no fundo, observando tudo silenciosamente. Ele se lembrou da caçada a Piton de escamas negras. Como ele estava disposto a sacrificar a vida dos outros, apenas para atingir seus próprios objetivos. Xin Xian esfregou o pulso, falando friamente: vamos colocar o plano em ação imediatamente. Alguém quer um grande saque? Me siga lá em cima. Shun Tianzi correu para impedir Xin Xian. Você não precisa se arriscar subindo lá. Apenas dê a ordem. Xin Xian ignorou o conselho, avançando persistentemente. Você tem ordens, não quero perder tempo. Sabendo que não podia impedi-la, Shun Tianzi deu um tapinha no ombro de Hanson, abaixando a voz para ordenar: siga-a e proteja-a. Seus olhos tinham um brilho assassino, fixo friamente no jovem. Ele pensou consigo mesmo:
Você estará morto quando chegar ao topo. Hanson olhou para ele com uma expressão confusa e perplexa. Ele se perguntava que plano perverso este louco estava tramando. Agora grupos de pessoas se agarravam aos cipós. Surdos lentamente. Xin escalava à frente, seguido de perto por Hansun e Ji. Lá em cima, o Zhu Yulinlong batia suas asas furiosamente, enviando poeira e destroços girando pelo ar. Ele rugia furiosamente, ameaçando o grupo que se aproximava gradualmente. Ele mordeu selvagemente um homem ao meio que ousou atacá-lo, testemunhando a cena horripilante. Os outros não se intimidaram, mas em vez disso ficaram ainda mais furiosos e determinados. Eles se jogaram na criatura monstruosa com todas as suas forças. Xin olhou para o colossal Zhi Yulinlong à sua frente. Ele gritou um aviso para todos. Encontrem cobertura rápido! Derrubem os Yulinlong! Todos imediatamente correram para se proteger e preparando-se para atacar os Zilen. Long os derrubou facilmente com sua cauda. Hanson estava em uma rocha distante e, puxando seu arco e mirando nele, o jovem avaliou a situação. A criatura colossal estava gravemente ferida, com uma saraivada de ataques tão implacável. Ele calmamente esticou a corda do arco, pronto para soltar na mente do jovem. A morte do monstro era certa. Era apenas uma questão de esperar o momento oportuno. Uma única flecha de aço Z acabaria com sua vida. De repente, por trás, Sun Tianzi apareceu do nada, avançando com uma aura terrível de energia escura. Ele instantaneamente se transformou em uma fera feroz. Eastgod pegando Hansun de surpresa com um ataque brutal. Um grito de dor escapou dos lábios do jovem. Sun Tianzi riu triunfantemente. Eu te avisei, hoje você vai morrer aqui. Hansun despencou do topo da montanha para o abismo. Ele desesperadamente agarrou uma videira em sua mão. As mãos de Hansen agarraram-se firmemente à frágil videira. Seu corpo bateu forte contra a face afiada do penhasco. Hansun cerrou os dentes, se encolhendo de dor. Isso dói, finalmente. Ele parou de cair. Uma onda de alívio o invadiu. Ainda bem que meu físico foi aprimorado. Hansen pensou consigo mesmo. Caso contrário, temo que até meus ossos seriam esmagados. Sun Tianzi, seu covarde desprezível, usando uma besta de alma variante tão poderosa só para lidar comigo sozinho. Hanson lutou para escalar até o topo da montanha. Você deseja minha morte, mas minha vida é mais difícil do que você pensa. Ziulen, o pequeno dragão, foi cercado e encurralado por Xin. Xian e Sun Tianzi, escondidos atrás de uma grande pedra. Todos sussurravam entre si. Está preso! Aproximem-se rapidamente e formem um perímetro. Não o deixem escapar. Hansun enxugou as gotas de suor de sua testa. Parece que Xin Xian também usou sua besta de alma, transformando-se no leão dourado. Meu caçador de diagrama de espírito de sangue é poderoso, mas este terreno não está ao meu favor. O olhar de Hansen se endureceu. Eu só posso esperar a oportunidade ser... Ainda não é hora. Xin Shen e o gigantesco leão divino Lao atacaram, cravando suas presas afiadas profundamente na perna de Zhu Yulinlong. Um rugido de dor rasgou a garganta da besta. Ao mesmo tempo, Sun Tianzi reuniu toda a sua força, desferindo uma série de golpes devastadores na cabeça de Zhu Linlong. Zhu Linlong se debateu violentamente e, libertando-se de seu ataque combinado, Xin Xin imediatamente se transformou de volta em sua forma humana. Lorar está quase morto! Ataque! Sun Tianzi também voltou à sua forma humana, erguendo sua espada no alto e gritando: Muito bem! A vida desta besta terminará pela minha lâmina! Eles avançaram em uníssono, mirando seus ataques no peito de Zhu Linlong. Eles pensaram que poderiam derrubar a besta facilmente, mas Zhu Linlong soltou um rugido que abalou a terra, enviando ambos pelos ares. Xin Xin foi arremessada para trás pela tremenda força, seu corpo se espatifando contra uma grande pedra. Ela fez uma careta, cerrando os dentes contra a dor lancinante. Hansun se escondeu atrás de um arbusto, testemunhando a cena se desenrolar. Ele gritou preocupado: Xian Tian! Zhu Linlong girou rapidamente para encarar a fonte do grito. Essa criatura é incrivelmente forte! Está tentando voar para o penhasco do outro lado. Hansun sabia que não podia deixá-lo escapar. Ele imediatamente o perseguiu. Hansun pensou consigo mesmo: se eu deixá-lo chegar ao outro lado... Não haverá chance de matá-lo. Hansun olhou para o Zhu Linlong com um olhar determinado. Por trás de suas costas, ele puxou seu arco e flecha dourados. Shen Tianzi simultaneamente invocou sua própria flecha. Ele rangeu os dentes e rugiu furiosamente. Como posso deixar minha presa escapar? Se você quer correr, experimente o sabor da minha flecha primeiro. Ele atirou uma flecha verde esmeralda enquanto gritava: Maldito lagarto, você é meu! Vendo o Zhu Linlong se preparando para levantar voo, Hansun decidiu agir imediatamente. Ele instantaneamente soltou a corda do arco, disparando a flecha dourada, embora lançada depois da flecha de Sun Tianzi.
A flecha de Hansen voou com uma velocidade aterradora, superando a deslumbrante flecha dourada de Hansen. Ash disparou em direção a Ziulin tão rápido quanto um raio.